Então, pessoal, esta noite, dia 14, não é? Vou deixar a dormir, mas vi um vídeo há cerca de uma hora atrás e não consegui deixar passar, ok? Não porque eu acho que ele esteja mal feito, muito pelo contrário. Eu adoro o interveniente, acho que ele comunica muito bem, só que temos que ver a lente dele, que é, ele é um maker. Um maker percebe muito manufatura aditiva, mas não deixa de ser um maker, ou seja, uma pessoa que foi aprendendo as suas capacidades de cada consoante foi preciso e foi evoluindo a partir daí. Portanto, não é necessariamente um especialista de desenho assim de computador ou de CAD, ok? E neste contexto acho que se nota. Tirando o facto de que o importante é que o vosso sistema funcione, faça sentido ou não faça, o que interessa é que funcione, que chega ao fim vocês têm uma peça impressa e que a possam vender e que possam até ganhar dinheiro com isto, eu diria que queria-vos mostrar uma forma simples de o poderem fazer e vocês perceberem também o quanto é importante vocês terem formação nesta área em Portugal com quem está dentro disto, ok? Não digo necessariamente eu, cada haver outros, mas pronto, se eu estou a fazer o filme, se calhar estou a falar de mim. Mas vamos concentrar, ok? O que eu quero dizer com isto é, eu diria que este projeto pode ser feito e deve só no Slicers. E vou mostrar-vos como é que se faz, ok? Mas queria também mostrar-vos o método dele do ponto de vista simplificado, só para vocês perceberem qual é que é o problema, ok? Pronto. Dito isto, há aqui uma coisa muito importante que ele levanta e que eu acho super interessante, que é, ele pega num projeto já feito no Printables, que é igual ao Binkerwall, só que é de outra marca, só que é um objeto que diz que não tem direitos de autor, ou seja, tem direitos de autor, mas não tem direitos de pagamento de autoria. O que significa que vocês têm que dizer quem é o autor, que é ele, que o alteraram, que são vocês, têm que o partilhar depois no fim, se querem ganhar dinheiro com ele, têm que o partilhar primeiro, e depois podem realmente fazer o que ele fez e pronto, e pôr à venda. E ele diz isso no fim, se vocês virem até ao fim do vídeo, ele no fim fala sobre isso, que é, quem conseguir fazer isto mais barato, no vosso local e tal, façam, estejam à vontade. E eu só consigo vender por este preço. Dito isto, o que eu vos quero dizer é, dentro dos projetos que estão abertos, que vocês podem realmente replicar e alterar, isto é uma grande medida. Vocês terem que partilhar, acho que faz todo sentido. Opá, e claro, ninguém vai andar em cima de vocês, mas a verdade é que se vocês não querem que no futuro vos copiem os modelos e que vos roubem, não sei o quê, também têm que agora não roubar neste momento. Dito isto, eu não faço isso de valor, só vos estou a dar uma dica, ok? E acho que é muito interessante esta lente que ele levanta. Vamos fazer produtos pagos a partir de produtos que são gratuitos. Pronto, e está tudo bem. Ou seja, o modelo na base é gratuito na mesma, ok? O que é pago, peça impressa, ok? Tem o logotipo dele, vai ter a embalagem, vai ter o envio, pronto, tem ali uma roda de questões. Dito isto, pronto, eu queria começar a ver o vídeo convosco para vocês perceberem do que é que estamos a falar, não é? Outra coisa, se ainda não viram o vídeo dele, convido-vos já desde já a carregar no link da descrição e abrirem o vídeo dele e virem até ao fim, façam pausas do meu e vejam o dele, está bem? Depois, se quiserem o meu, também podem avançar as partes chatas, estejam à vontade. Eu não vou explicar muito o processo do ponto de vista prático, vou-vos mostrar que é possível. Se vocês quiserem, do ponto de vista prático, ver qual é o processo, também não é muito difícil. É procurar na wikis da Bambus e afins do Slicer, que tem lá todas as questões mais profundamente para vocês poderem ler. Se vocês quiserem realmente aprender com quem sabe, já sabem o que têm que fazer. Inscrever-se nos cursos do Devolt, na escola 3D.pt e pronto. E estamos todos lá para vos poder ajudar e poder consultar da melhor maneira possível, ok? Dito isto, vamos lá então ao vídeo. Duo Cool, a product I designed and manufactured right here in my studio/print farm. And I did this a year ago. Pronto, o que ele está a dizer aqui foi o que fez. Pronto, basicamente é esse esquema, ok? Eu vou avançar aqui um bocadinho, que ele está a explicar porque é que tinha que alterar o produto. Basicamente é porque as latas são pequenas, ok? E ele queria que as latas fossem maiores 35mm, ok? Portanto, eu vou avançar outra vez, ok? Porque isto, a ideia não é vermos. Ele está a dizer que fez o protótipo, que testou, ok? Pronto, qual era o melhor material, whatever, está tudo bem. Pronto, ele aqui está a explicar. I can make changes to it if I share it with the same license. So in thinking that, I have a really good idea. Looks like we know exactly what we need to do in order to move forward. What we need to do is make this fit these cans. In order to make this fit the taller cans, it needs to be taller. How much taller? Well, the internet told me this was of a certain size, and then the internet told me this was of a larger size.
I was able to deduce that the distance between here and here is roughly 35.5 millimeters. Pronto. Aqui começa a primeira falha dele. Ele está a dizer que são 35.5, estás o certo. O que ele vai falar do ponto de vista do inglês é nós devíamos fazer um stretch, ok? E na verdade um stretch é um comando muito específico no CAD que significa mover pontos. Isto é um bocado profundo, ok? Mas é mover pontos. E se ele fizesse um stretch, funcionaria. Eu vou provar que funcionaria mais tarde. Mas isto para dizer o quê? Que na verdade o que ele está a falar não é de um stretch, ele está a falar de um scale. A gente pode fazer um scale só num eixo. Portanto, a gente podia fazer um scale específico para aumentar 35 mm. Qual é o problema? O problema é que tem zonas ofuscadas, tem círculos que também iam deformar com essa altura. É por isso que não se pode fazer um stretch. Não, pode-se fazer um stretch, não se pode fazer um scale. Okay? All we need to do is make this 35.5 millimeters taller, right? I bet you can guess why that's just not going to be something easy. I just can't stretch this 35.5 Ele millimeters. podia fazer o stretch. Stretch pode. Não pode fazer o scale. There's threading at the top here, and stretching this another 35.5 millimeters would cause that threading to be different than the threading on the caps. Plus, this handle goes into a circle right there, and stretching it would now make that non-circular, which would mean the handle wouldn't fit. Pronto, basicamente está explicado aquilo que eu tinha dito, não é? E eu vou amassar outra vez, e o que é que ele fez? Ele importou 3MF no Fusion, que é um programa mecânico de CAD. Load Okay. Fusion 3. Ele importou, que é um programa que eu diria já bastante complexo e que vocês têm que ter formação específica para isto. Ok? Há outros, há muitos, há programas mais gratuitos, para a FreeCAD, há outros, ok? Há o Blender também, que ele fala nele. Eu até pensei que ele ia falar nele deste ponto de vista e depois não falou, que é engraçado. Ele fez uma coisa que eu achei hilariante. Mas vamos avançar, ok? Dito isto, ele está a usar o Fusion e o que é que ele fez? Ele pegou no modelo, seccionou, ok? Ele seccionou, moveu. Here. Now, in the Surface workspace, under Modified, choose Split Body. The body to split is that thing in the middle, and your splitting tool is that offset plane you just created. Pronto, ele fez a 45 mm. Vamos guardar esta medida, ok? Na verdade podia ser a 35 ou a 30. Eu fiz a 30 até no meu modelo, mas é igual. Ele pôs ali 45, ok? E vai separar o modelo, ok? Pronto. On the left, in the A partir deste browser, momento está seccionado as duas partes, estão a ver? open the Bodies drop-down and right-click the body for the top one. Houve aqui um passo que ele não vos mostrou, que é ele converteu o STL em CAD, ok? Que é uma cena que o Fusion faz e não há muitos programas a fazer, ok? Que é transformar um conjunto de triângulos e de pontos em geometria que é realmente, pronto, é tipo um martelo, mas é isso, mas é uma geometria que dá para mexer no Fusion e dá para esticar e colar, ok? Neste contexto, o Blender é interessante porquê? Porque o Blender pega nestes fecheiros nativamente. Porquê? Porque o Fusion é um programa de CAD do ponto de vista paramétrico. E quando digo CAD, estou a falar no sentido em que pega em fecheiros step, ok? Fecheiros que sabem o que é um círculo, o que é um quadrado, ou seja, o Fusion sabe exatamente quais são as figuras geométricas. Quando a gente converte em polígonos ou mechas, não, nós temos aquilo de uma forma mais simplificada, que é um conjunto de pontos no espaço ligados por faces, ok? Isto é a maneira mais simples que eu vos consigo explicar. É por isso que existem programas mais virados para o CAD, neste sentido. Eu acho que esta palavra é um bocado mal usada, porque o CAD, do ponto de vista prático, é um bocado ambíguo, mas eu diria que, pronto, estas ferramentas usam o formato digital que é possível editar, que é o STEP, ou perto disso, normalmente são para sólidos, ok? E os programas poligonares, que é o caso do Blender, que é o caso do Maya, que é o caso do 3D Studio Max, conseguem editar facilmente este fecheiro, ok? Pronto. Mas o que é que ele fez? Ele seccionou e vai subir a parte de cima 35 mm e vai extrudir a parte de baixo até a parte de cima. Choose Move/Copy. This is where the 35.5 millimeters comes in handy. You'll want to enter that for the Z or Z distance. With that moved up, you can now click the top face of the bottom body. If you've done it right, it'll turn blue. Hit E for extrude and enter 35.5 for the distance. Operation should be... Outra coisa, ele neste caso, em vez de pôr a medida, podia escolher, em vez de distância, up to e escolher um ponto. Fazia muito mais sentido, ok? Mas pronto, como sabemos, ele não é especialista do ponto de vista do CAD, temos que perdoar. E a parte importante é que ele realmente conseguiu desenrascar-se, ok?
E isso realmente é imbatível, ok? Eu não estou preocupado. Eu só vos quero explicar isso porquê? Porque não quero que vocês corram o risco de ter que instalar uma aplicação nova para fazer esse tipo de coisas. À primeira vista, vocês conseguem fazer tudo isto no Slicer. Join. Hit OK and go make a cup of coffee because this is gonna take a while. Once done, you can choose the 3D print option. The preparation type Se vocês is repararem, uma coisa engraçada, o Fusion fez a alteração, mas continua ali com os pontos. Portanto, na verdade, pronto, vale o que vale, isso está para mesmo para imprimir, mas não está a 100%, ok? Também não vai estar no Slicer, é boa verdade, mas pronto, mas funciona. Vamos avançar. export. The object is that thing in the middle you just created, and you can now hit OK to save it somewhere on your computer. Pronto. Now, Ele fez isto, imprimiu, ok? E depois estava com um problema aqui, ele estava a usar Fuzzy Skin, ok? E ele queria pôr a marca And dele this- no Fuzzy Skin, que é esta rugosidade que a gente ativa aqui. Na verdade, nós temos de ter aquilo direito para ele conseguir colar lá um sticker. Para você quer colar, não é? Por ser que for assim com esta. Com esta. Como é que é explicar? Com esta textura, é difícil a cola colar, não é? Ou file, seja, import vou fazer assim, STL pausa para vocês perceberem o que é que ele fez. Ele basicamente posicionou. file you've created before. The SVG is brought in as a curve, and you want to use it, so Portanto, we ele have está a to dizer convert que o Blender importa o SVG como uma curva, está tudo certo. E depois ele basicamente importou aquela curva e moveu para o sítio certo. Rodou e tal. Fez uma ferramenta chamada booleana. Pronto. E aqui é que eu acho que perdi completamente a cena e disse eu tenho que fazer um vídeo. Porque eu consigo fazer isto tudo no Slice. Seja lá como for, vamos fazer uma coisa que é. Vamos abrir aqui o meu Blender. Ok? E vamos importar o modelo dele. Para vocês perceberem. Ou seja, no Blender eu consigo pôr importar 3MFs, mas não vem por defeito. É preciso ativá-los, ok? Portanto, para ativar é Edit, Preferências. Se não tiverem a extensão, tem que primeiro procurar pela extensão. Se já tiverem a extensão, é só chegar aqui, escrever 3MF e abrir, ok? Pronto, dito isto, eu posso chegar aqui, File, Importa, 3MF, e agora, Desktop, Transferências, ok, onde é que está? Downloads. Vocês, a ponto de vista de escala e assim, podem fazer exatamente o que ele fez no filme, no vídeo, que é exatamente igual. Eu só não vou fazer isso para ser mais rápido, porque nem todos são interessados nisso, portanto, se tiverem podem ir lá ver o vídeo. Fechei este. E agora aqui temos as opções de importação, estão a ver? O que é que eu vou escolher? 100% está bom, quero importar só a geometria, não quero ter nada a ver com os materiais e quero que ele faça um smooth by angle. Porquê? Para não parecer facetado, ok? Importe. Pronto, ele está aqui a fazer a importação, ele demora um bocadinho, tem que fazer o unzip da pasta. Então pronto, estamos aqui nesta vista, não é? Agora chegamos aqui, o que é que fazemos? Edit Mode. Lembram-se de ter feito stretch, não é? Portanto, eu agora posso chegar aqui e pôr o wireframe, prestem atenção ao wireframe. Posso selecionar os pontos que eu quero. Vocês repararem, está a selecionar só os pontos. Estão a ver? Os pontos. E é por isso que os sets funcionam. Se eu fizer agora grave Z, 30.5, eu não tenho a certeza se era 30.5, se era 35.5, mas acho que era 30.5. Portanto, 30.5. Se vocês olharem aqui para cima, está a apontar aqui a medida. Estão a ver? 30.5 em Z. E agora, o Z é para fixar o eixo. Ok? Se eu carregar em Z, ele fixa o eixo. Estão a ver? Imaginem, se eu chegar aqui e ver, grava, estou a mexer nele para todos os eixos, estão a ver? Se eu fixar Z, ele fixa o eixo do Z. Agora 30.5 e já estava, pessoal. Bastava exportar. Só para vocês perceberem como isto era simples de se fazer. No Blender, ok? Mas vamos avançar para o Slicer, ok? Como é que se faz isto no Slicer? Ok, agora sim. Vocês já viram que eu já experimentei, não é? Portanto, agora o que é que eu vou fazer? Vou importar o nosso 3MF. Ok? E ele vai importar. Ok? O que ele está a dizer é que este MF é do Slicer, portanto ele por simplesmente não sabe exatamente todas as opções. E agora podemos chegar aqui em cima e pronto, fazer aqui o rotate para esta base e já temos isto bem, ok? E agora, o processo que ele fez no Fusion. É muito simples. Portanto, vamos centrar isto aqui. Portanto, clique direito, Center, ok? Isto é importante. E agora vou aqui dividir a nossa peça. Vou dizer que quero Keep Orientation, para não mexer. E agora aqui posso dizer qual é a altura. Portanto, vamos pôr, sei lá, a 30, ok?
Que foi o que eu fiz. Não interessa muito bem qual é o cena. Freeform cut. Pronto, ao fazer isto, o que é que vai acontecer? Vai separar as duas partes. Eu sou manifestamente contra isto. Mas quero-vos mostrar isto no vosso slice, ok? Eu diria que isto no Orca poderia não ter sido do sítio. O Orca tem uma feature nova que não tira fora do sítio. Já de propósito, ok? Mas não é o caso de bambu. Portanto, mas vamos por aqui. Portanto, clico direito neste objeto, e faço Center. Se vocês repararem aqui em modo objeto, eu tenho dois objetos. E posso agrupá-los. Portanto, seleciono os dois, clico direito, merge. E eles vão ficar agrupados dentro do outro. E se eu agora chegar aqui a este, posso movê-lo, ora adivinhem, 30 para cima, portanto, mais 30. Estão a ver aqui? Que maravilha. E na verdade, agora, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar outra vez o nosso objeto e vou fazer outro slice. A quanto? Eu fiz a 30, certo? Portanto, podemos chegar aqui, quer no slice. A 30 já sabemos, não é? Portanto, eu vou pôr mais 35 ou 30.5, portanto, vou pôr 60.5. 60.5. Que é a medida que a gente quer. Ok, Preform Cut. E ele vai saltar outra vez. Está tudo bem. Selecionamos outra vez. Center. Agrupamos outra vez isto. E agora podemos mover. Quero mover para cima. Mais 30. Foi que a gente pôs inicial. Mais 30.5. O gajo não gostou. Só fez uma conta. Pronto. Mais 30.5. Estão a ver, pessoal? Como é que isto funciona? E não precisa estar tudo junto. Pode estar assim. Ok? Olha, slice plate. Então pronto, pessoal. Vamos lá. Temos isto aqui já. Né? Vamos então pôr o nosso logotipo e fazer skin. Então como é que fazemos? Vou pôr aqui o nosso logotipo e cortá-lo. Ele foi ao Blender, não é? Eu diria que podemos usar logo aqui direto. Que é, chegamos aqui, adicionar modificador. Podem até acionar a parte, ok? Neste caso até podemos usar. Eu diria, não, vou pôr um modificador por outra razão, para vocês vou explicar-vos porquê, porque é mais fácil. Modificador. E agora vou escolher aqui o logotipo da escola. E agora, se repararem, ele automaticamente colocou ali e consegue rodar, estão a ver? Porque eu não percebo muito bem porque é que ele foi para o Blender. Que eu tenho a certeza que ele também sabe disto. Não sei porque é que ele quis ir para ele, para mostrar como sabe que trabalhava em Blender. Uma coisa que a gente pode fazer para sentar isto melhor é carregar no Ctrl 3, que assim fica a vista de frente e a gente consegue perceber melhor se está centrado, se não está. Ok? Então, imaginemos que estava bem, não é? E agora aqui posso pôr 1 mm mais suficiente, ok? Para fazer aquela reentrânciazinha. E como eu usei o modificador, ele ficou no centro, ok? Se nós fizermos Ctrl 1, podes ver que ele está também um bocadinho para fora, ou seja, está um milímetro para dentro, um milímetro para fora. Por acaso até nem está. Portanto, eu vou chegar um bocadinho para fora, só para ele ficar, portanto aqui posso pôr 2 mm. Eu acho que também 1 mm é mais suficiente. Portanto, vou chegar um bocadinho para fora e está bom, ok? Eu pensava que ele ficava logo no centro, que é engraçado. Mas está bom. Agora, para ele poder subtrair, eu tenho que converter isto, change type, para parte, ok? E agora, se eu selecionar este objeto, consigo vir aqui e consigo fazer uma interseção ou uma subtração das duas coisas. Portanto, o que é que eu quero subtrair? Eu quero que este fique deste lado, este fique deste lado e que o logotipo fique do outro. Estão a ver? Em que ele vai subtrair só o que está amarelo. E subtrair. E prontos. É engraçado que eu tentei centrar a coisa para não bater naquele bocado, para ser mais fácil de processar, e tive aqui 5 minutos à espera que ele processasse, porque eu, sem querer, pus ali o 3D a bater em cima deste primeiro modelo. Mas podem ver que ele fez, não é? Ou seja, ele automaticamente fez aqui o esquema. Mas agora só temos sido desta coisinha. E agora fazer o que ele fez, que é ligar aqui, fazer skin de pintura, e podem pintar as áreas de interesse, e ele pode criar. No caso dele era mais simples, porque ele fez um vetor maior, mas é só para vocês perceberem o ponto de vista do argumento. Se eu fizer slice, está a funcionar, pessoal. É por isso que eu não percebo porque é que ele foi, para que raio ele foi para os outros programas todos. Mas está tudo bem, ok? O que eu vos quero dizer com isto é, pessoal, há muitas formas de chegar a Roma. E, na verdade, as corretas são todas as que chegam lá, não é?
mas na verdade algumas podem chegar mais rápido que outras e gastar menos energia. Portanto, é neste contexto que eu vos quero explicar este conteúdo. E realmente também vos queria motivar a vocês virem fazer os cursos da Escola 3D. Pronto. Embora sejam cursos para já de iniciação, na verdade, vocês vão ter acesso a um ano de WhatsApp comigo, direto, e desta forma vocês poderão tirar todas as vossas dúvidas do ponto de vista mais pessoal. Se eu achar que essas dúvidas são novas e que ainda não foram explícitas nos cursos, eu vou fazer conteúdos sobre eles dentro da escola, para vos ajudar, ou seja, para completar os cursos que estão lá dados online, ok? Claro que depois já só temos aquele curso presencial com base online também, mas devemos ter curso online, ok? Portanto, neste contexto, pronto, absorvam aquilo que eu vos dou. Quem quiser fazer os cursos, estejam à vontade, fico muito contente e apareça. Até boa noite.